Por que sonhamos com pessoas do passado? Interessante a questão. Estamos a falar dos sonhos, desse fenômeno, dessa experiência onírica. E a questão que se coloca hoje, por que nós temos o hábito de sonhar com pessoas do passado? Primeiro, talvez porque representem parte de nós mesmos. Nós experimentamos existir nelas e elas retornam nos sonhos. Trata-se de questões emocionais pendentes que nós não levamos ao término, não resolvemos. Nós sabemos que entendemos o sonho como um fenômeno, como uma experiência de um mecanismo de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Freud chamava de uma estrada, o sonho uma estrada para o autoconhecimento. Quanto às aparições das pessoas passadas em nossos sonhos, evidentemente não se trata de aparições literais, mas no fundo são expressões simbólicas de experiências trocadas em termos de desejos, experiências trocadas em relações de repressão, traumas, abandonos, negligências que construíram, definiram a nossa personalidade, evidentemente, do ponto de vista da psicanálise. Interessante, porque sonhamos com pessoas no passado. Em minhas reflexões, sempre farei uma abordagem interdisciplinar. Partiremos sempre da psicanálise, um pé na neurociência, quando possível, um pé na filosofia e nas tradições espirituais. Bem-vindos a esse nosso bate-papo. Da neurociência, o que nós podemos dizer? O cérebro, por meio do sono, ele processa cargas emocionais, consolidando a nossa memória de forma terapêutica. Interessante. Isso nos diz a neurociência. O cérebro, por meio do sono, processa cargas emocionais e consolida a nossa memória de um modo curativo. Se nós buscássemos na filosofia, nas tradições espirituais, também nós vamos encontrar nas expressões do sono oportunidades para resolver pendências, oportunidades para fechar ciclos estagnados. Interessante. Em fechando essa abertura, essa provocação, então, interpretar sonhos, interpretar pessoas do passado, é integrar as partes do nosso eu. Estamos a falar, então, da integração das partes do nosso eu. É preciso transformar as sensações provocadas pelo sonho, sensações, emoções, relações, por meio das expressões simbólicas, por meio dos recursos do sonho manifesto e latente, em um acesso, em um portal para os desafios atuais. Convido a todos, a você, ao mergulho nesse universo onírico contagiante. Venham comigo. Vamos abrir com alguns pensamentos para que a gente possa organizar a nossa reflexão. O reencontro com as sombras. Sonhar com alguém que não se vê há décadas não se trata de um erro de memória,
é um chamado urgente do inconsciente. O passado, ele não desaparece, ele habita as nossas noites. Interessante. Vamos apequenar a nossa imagem. Vejam comigo alguns pensamentos que ajudarão a nossa trajetória. A ilusão da memória. A figura que surge do passado não é a pessoa em si, mas trata-se de um simbolismo condensado. Não é saudosismo. É uma mensagem que pulsa sob a superfície. Vamos avançar um pouco mais. O palco do passado, recalcado. Segundo Freud, o sonho é o palco onde os desejos e traumas enterrados insistem em se tornarem presentes. Observem o retorno daquilo que tentamos se enterrar. Observem. O espelho dos arquétipos. Para Jung, o outro é uma projeção de partes fragmentadas de nós mesmos. A ânima, o animus. Depois nós vamos dar mais detalhe do conceito de ânima e animus. A psique tenta integrar qualidades negligenciadas que ficaram estagnadas no tempo. Trata-se de uma evolução, não de uma regressão. Entendemos também a experiência onírica um laboratório da terapia noturna. A neurociência de Matthew Walker revela que o sono REM reorganiza o arquivo emocional. O cérebro revisita o ontem para despojar a memória da dor e permite sobreviver ao amanhã com menos carga psíquica. Estamos a falar de um processo biológico de cura por meio do sonho. O eterno retorno, Nietzsche provoca: estamos a evoluir ou estamos a repetir? Estas figuras são fantasmas filosóficos e marcadores de lições não aprendidas. Uma segunda oportunidade de compreensão. Encontramos no sonho uma segunda oportunidade de compreensão. Finalmente, o mundo imaginal, tradições como o sufismo, o sufis, experiência islâmica de espiritualidade, que experimenta a divindade de modo subjetivo, pessoal, sem intermediários. As tradições como o sufismo veem esses encontros como sinais de pendências espirituais. O rosto conhecido é apenas uma embalagem por uma mensagem necessária de perdão ou gratidão. Interessante. A teoria do espelhamento. O outro no sonho é invariavelmente um aspecto do meu eu. A interação revela como nos tratamos a nós mesmos. Vale o mergulho. Agressão no sonho igual autocrítica. Acolhimento no sonho igual autoacolhimento. Uma arqueologia da alma. Então, experimentar o sono com o sonho, experimentar uma arqueologia da alma. Como sugere Bachelard, deixe de ser um espectador passivo, onde você não valoriza o sono nem o sonho. A recorrência de rostos antigos se relaciona com transições de vida atuais. A mente usa o conhecido para desbravar, para revelar, para conectar o novo. Transformar nostalgia em inteligência emocional. E fechando a parte das transparências, a chave do cofre. Compreender o sonho oferece a clareza necessária para uma decisão
onde memórias merecem um altar. E invertendo a questão, que memórias merecem um altar e quais decisões precisam de um enterro digno? A curiosidade é o primeiro passo para a cura. Que acharam? Tenho mais 5 minutos. Vamos entrar um pouco na estrutura da teoria só para compreendermos melhor os desafios dessa complexidade. Cá estamos. Aqui agora vamos fazer uma reflexão à semelhança da abertura para conectar dados de um contexto que possa nos dar uma estrutura para a compreensão do fenômeno do sonho nos sonos. Então, estamos a falar por que sonhamos com pessoas do passado. Arqueologia do eu. Por que o passado visita o meu sono? Não se trata de fantasmas, são mensagens que precisam ser decifradas. Se apresentam em símbolos, cifras, precisam ser decifradas. Então, o primeiro, o eixo da identidade, o outro como espelho. Figuras do passado não são visitas externas, são projeções de qualidade ou conflitos que ainda me habitam. Jung chama isso de ânima e ânimos. Aqui uma ideia, ânima no homem, ânimos na mulher. São arquétipos da psicologia analítica de Jung que representam os aspectos inconscientes do gênero oposto dentro de cada indivíduo. A ânima é a face feminina e emocional no homem, Eros, enquanto o ânimos é a face masculina e racional na mulher, Logos. Eles agem como guias para o inconsciente e, quando integrados, promovem o equilíbrio psíquico. Voltando então aqui, Jung chama isso de ânima, ânimos, e Freud de simbolismo condensado que nós sabemos. Se um ex-professor aparece, ele não é o professor, mas a autoridade ou a sabedoria que você sente que falta ou sobra em sua vida atual. Interessante? Vamos pegar o segundo eixo da cicatrização, a terapia noturna biológica. Sonhar com o passado é um mecanismo de higienização do sistema límbico. Matthew Walker, neurociência, explica que o sono REM retira a capa ácida das memórias. O sonho revisita o ontem para que você suporte o amanhã. Belíssimo. Se o passado volta, é porque o cérebro ainda está a tentar ou está tentando arquivar a lição emocional para liberar o espaço no seu HD mental. Maravilha. Um outro eixo, o eixo do destino, o eterno retorno e a mudança. A repetição de figuras do passado indica um padrão comportamental que você ainda não quebrou. O eterno retorno de Nietzsche e a pulsão de repetição freudiana sugerem que voltamos ao passado para tentar um final diferente. Se você sonha com um antigo rival, talvez esteja a lidar com uma rivalidade atual sob a mesma ótica imatura de anos atrás. Interessante. Estas figuras surgem em momentos de mudança para testar se você aprendeu a lição. Um outro eixo interessante da espiritualidade, o tempo linear é uma ilusão. O sonho é o espaço de ajuste de contas da alma. O mundo imaginal, falávamos do sufismo, do budismo, vê o sonho como um local de encontro real de consciências. O rosto conhecido é uma embalagem de um cordão energético que precisa ser honrado ou cortado. A ideia é muito forte. A necessidade de gratidão ou encerramento ritualístico. Maravilha. Finalmente, conclusão, o empoderamento pelo conhecimento.
Ao assistir o vídeo, não busque entender o seu ex-amigo, o seu ex-amor. Busque entender a arqueologia da sua alma. O conhecimento liberta porque transforma o susto da assombração na clareza do diagnóstico. Perfeito? O que vocês acharam? Muito interessante. Vale mergulho e vale expansão da consciência, vale a expansão do conhecimento da simbologia dos sonhos. Teremos mais questionamentos pela frente. Até nos vermos.